Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Eveline Salles, eu sou associado do Rotaract Clube Verde Universitário e membro da comissão organizadora do Rotaract Ensina, que é um projeto que visa levar aulas gratuitas e de muita qualidade para todos os vestibulantes. E hoje nós estamos com a professora Bruna Sarto para a segunda aula do tema Cultura da disciplina de Sociologia. E se você ainda não assistiu a aula 1, já está disponível no nosso canal do YouTube. Então, gente, vamos dar continuidade à aula sobre cultura, né? Na primeira parte a gente falou um pouco sobre conceitos, sobre os elementos básicos, né? E sobre essa relação entre culturas diferentes. Agora a gente vai aprofundar isso um pouquinho, pensando a cultura como uma política pública. A nossa Constituição, ela discute um pouco dessa parte, né? Tem esse trecho da Constituição que diz que o Estado vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso a fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Quando a gente vai pensar o papel do Estado na difusão da cultura, né, no respeito e no incentivo, né, no apoio das manifestações culturais, a gente está falando sobre cidadania cultural. E é importante a gente pensar, junto com isso, a questão da democratização do acesso, né? Pensar um pouco sobre para quem é feita a cultura, para quem e até onde chega a manifestação cultural, né? Porque a gente tem essa discussão muito grande, né, sobre a inclusão, sobre o respeito à diversidade. A gente tem que pensar todos os percalços, todas as situações envolvidas nesse processo, né? E quando a gente fala em cidadania cultural, a gente tem que pensar também sobre o processo de preservar e incentivar todas as manifestações culturais que a gente tem, ainda mais no Brasil, que é um país com uma diversidade muito grande, né, muito rico em termos de cultura. E aí, quando a gente pensa muito nisso, né, a gente pode pensar em grandes questões, grandes episódios que contrariam isso, né? O principal é a intolerância religiosa, né? É muito, infelizmente, né, bem comum a gente ver grandes manifestações que não são de respeito à diversidade, né, à crença do outro, quando se trata de religião. Principalmente quando a gente pensa em religiões de matriz africana, né? Com certeza, se a gente abrir o Google agora e pesquisar intolerância religiosa ou pesquisar qualquer palavra-chave de alguma religião de matriz africana, a gente encontra um caso recente de intolerância, geralmente destruições de terreiros, por exemplo, de Umbanda, né? Ou mesmo quando a gente associa a Umbanda e o Candomblé à Macumba, né? Que aí também tem uma outra questão, porque Macumba não é isso, né? E aí tem toda essa questão, não para além do etnocentrismo, né? Uma questão realmente de desrespeito, e daí essa necessidade, né, de pensar a cultura enquanto política pública. É uma reflexão que cabe muito, né, ser feita, inclusive, em redações. Isso, quando a gente vai pensar no respeito à diversidade mesmo, como um todo, nessa questão da cultura e do papel do Estado, né, na manutenção dessa diversidade, é interessante pensar sobre essa parte, né? E a intolerância religiosa é realmente um tema que está sempre presente, né, nos vestibulares e principalmente no Enem. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E aí, quando a gente pensa também nessa questão da cidadania cultural e no respeito à diversidade, né, na manutenção, na preservação da cultura, a gente parte para a questão do patrimônio cultural, que nada mais é do que tudo que a gente cria, valoriza e quer preservar, né, dentro de uma cultura. E tudo isso é definido a partir de uma importância dada àquele patrimônio, né? Aquela cultura, aquele elemento cultural pela própria sociedade, né? Tem a ver com o significado e o valor que esse elemento cultural tem
para um grupo, né, para uma sociedade. E não é necessariamente uma coisa específica, né? O patrimônio cultural é todo o conjunto de saberes, fazeres, expressões e práticas que vão remeter à história, memória e identidade de um povo, né? E o patrimônio cultural ele vai ser classificado de acordo com a sua natureza, né? Material ou a imaterial. E aí, se a gente vai pensar pela sua natureza material, o patrimônio cultural material ele vai ser tudo que é mais palpável e concreto, né? Pode ser alguma coisa móvel ou imóvel, né? Então, a gente pensar uma coisa, um bem cultural móvel, a gente pode pensar exposições de museu, por exemplo. Isso entra como um patrimônio cultural material. E imóvel, se a gente for pensar grandes monumentos, né? Essa igreja de Ouro Preto, por exemplo, da imagem. Tudo que for remeter né, tivesse essa vinculação à história de uma cultura, sua memória, sua identidade, vai ser um patrimônio cultural, né? Já no caso, deu uma travada aqui, muita calma nessa hora. No caso do patrimônio cultural imaterial, não é tão palpável, né? São elementos mais abstratos e que, como são transmitidos através das gerações, podem sofrer mais alterações, né? E aí a gente pode pensar nas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, mas que não são tão palpáveis, né? Então, mesmo essa natureza imaterial. E aí a gente pode pensar em danças, a própria culinária, literatura, o folclore, né? Ainda mais no Brasil, que é bem presente. E aí, quando a gente vai pensar nesse conjunto, aliado com a ideia do papel do Estado na manutenção e na preservação da cultura, né, enquanto uma política pública, é interessante a gente pensar também como que a gente lida com esse tipo de patrimônio cultural, né? Qual o papel deles nesse processo de contar a nossa história, de formar a nossa identidade e como a gente enxerga todo esse conjunto, né, de elementos, né? Como que a gente vai lidando com eles. E aí tem algumas questões sobre isso retiradas também de Enem, tá? E aí a gente tem uma imagem, né, primeiro, de uma confecção de um instrumento, e embaixo tem um texto. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto chama atenção para a importância da proteção de bens, que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como artefatos sagrados. Bom, aí é bem claro, né, que tanto a imagem quanto o texto falam sobre patrimônio cultural, mas por que não artefatos sagrados? Não que o sagrado não esteja relacionado com patrimônio cultural, mas não é o que está sendo discutido na questão, certo? Heranças materiais. Não necessariamente, porque o patrimônio cultural ele não é só material, né? Ele é imaterial também. Letra C, objetos arqueológicos. É a mesma questão, né, da alternativa anterior. Objetos arqueológicos são parte do patrimônio cultural, né? São um tipo, mas não somente. A letra D, peças comercializáveis. Não, porque nem o patrimônio cultural nem sempre ele vai ser comercializável, né? Imagina, por exemplo, a gente vendendo um grande monumento brasileiro, sabe? Para ficar uma ilustração é absurda, mas que ajuda a entender porque não faz muito sentido.
E a última alternativa, conhecimentos tradicionais. Por que que é essa? Justamente porque quando a gente vai pensar no tradicional, tem muito a ver com essa ideia de construção de identidade. E o patrimônio cultural nada mais é do que uma parte que vai contar a nossa história e vai definir a nossa identidade, certo? A próxima questão, né? O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética enraizada no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é a letra A, né? Conversão dos festejos em produto da elite. Por que não? Porque a ideia de uma cidadania cultural, né, de um patrimônio cultural, é justamente promover o acesso a todas as pessoas, né? É democratizar, né? E não tornar um produto específico de uma pessoa só, né? É a questão de pensar para quem é feita a cultura e em quem, né, ela está chegando. Então, transformar em um produto de elite não condiz com a ideia da cultura enquanto política pública, enquanto uma parte da cidadania cultural. Letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. Sim, justamente por essa ideia do patrimônio cultural ser uma expressão da nossa identidade, da nossa história, né? E partindo da ideia de que a cultura é tudo que a gente produz, tudo que a gente vai acumulando, é algo construído coletivamente. Daí ser essa a alternativa correta. Letra C. Dominação ideológica de um grupo étnico sobre outros. Não, porque a ideia de transformar, né, proclamar o frevo, né, uma manifestação cultural específica de uma região em um patrimônio imaterial da humanidade, como é o caso do frevo, né, tem a ver com levar mais pessoas, reconhecer a sua importância na construção da identidade de um povo, né? E isso não é uma dominação, né? É muito pelo contrário. A letra D. Disseminação turística internacional dos eventos festivos. Por mais que transformar em um patrimônio material da humanidade contribua para a disseminação, né, do frevo, como é o caso da questão, não tem muito a ver com uma disseminação turística e de eventos festivos. Tem mais a ver com reconhecer a importância de um elemento cultural, né? Por mais que seja uma expressão musical, coreográfica, poética, tenha a ver um pouco com essa questão de festa, vai muito além disso, não tem a ver muito com uma questão estritamente turística. E a última alternativa, identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. Até tem a ver com o monumento artístico, mas não tem mas tornar um patrimônio imaterial não tem a ver com identificar uma simbologia, né? Tem a ver com reconhecer a importância de um símbolo. Aí talvez pudesse ser uma alternativa ok, mas de identificar simbologias puramente não. E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Show demais, Bruna. Excelente. A gente acabou de concluir, então, a segunda parte, né, de duas partes da aula sobre cultura na disciplina de Sociologia. É um tema muito importante, né, principalmente no momento que a gente está passando. Bom, muito obrigado, Bruna. Você tem alguma consideração final a fazer para a gente? Nenhuma. Obrigada a vocês pelo convite. E estamos aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos.
Então, beleza, pessoal. Muito obrigado, pessoal, que acompanhou até aqui. Muito obrigado mais uma vez à Bruna, que está aqui com a gente nessa aula incrível. Muito obrigado a Everina também, que abriu as duas aulas. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Tchau.